Hoje a gente vai falar então sobre você prefere começar ou esperar? Esse tema surgiu ali de uma pergunta que eu fiz para vocês. Vamos ver qual a construção que a gente consegue fazer hoje, nesses minutinhos que a gente tem aí disponíveis. O objetivo dessa live hoje é mostrar que a vida sem ação ela não é vida, porque a vida na verdade é movimento. Então esse é o nosso objetivo, nós queremos chegar lá no final dessa live com esse objetivo cumprido. Vocês podem ir me contando também ao longo da live o que foi que mexeu com vocês, né, com essa frase do comece antes de estar pronto, que foi a frase que deu início a tudo isso, né, a toda essa história que nós estamos falando. Podem me contando qual parte de vocês ficou mexida com isso, e se essa frase fez alguma diferença desde que a gente começou a falar nela até agora. Vamos direto ao assunto então. Como essa live é feita para vocês, ela foi feita por vocês também, porque eu vou usar alguns comentários que vocês me mandaram lá na caixinha para a gente começar já a brincadeira. Uma das coisas que eu queria comentar com vocês nesse primeiro bloco é o que as pessoas pensam sobre esse assunto. E à medida que eu for falando, vocês podem ir dizendo também se vocês se identificam com esse tipo de pensamento. Então, algumas das frases que eu recebi de vocês lá na caixinha foram: eu sinto que eu não estou pronta. Sinto que eu não vou conseguir. Uma voz dentro de mim diz: você não fez o suficiente, você não entregou o suficiente. Falta alguma coisa. Outra frase: eu sempre dou desculpa, eu não me entendo. A última frase que eu anotei aqui para nós: eu nem começo porque se não for para fazer perfeito, eu prefiro não fazer. Vocês têm esse tipo de pensamento? Vocês se identificam ou se identificaram em algum momento da vida de vocês com esse tipo de pensamento? Eu não estou pronta, eu não consigo, eu não vou dar conta disso, me falta alguma coisa. Várias pessoas disseram frases como essas. E eu me identifiquei muito com algumas delas, especialmente há um tempo atrás na minha vida, essas frases eram bem comuns para mim. Então, se para você também faz sentido, me conta aqui, por favor. Essa questão de não estar pronto, a gente na verdade sempre vai ter uma voz dentro da gente, a questão é o que essa voz está dizendo. E normalmente quando a gente não se conhece muito bem ou não sabe a capacidade que a gente tem, a gente permite que essa voz fique dizendo coisas como essa: você não entregou o suficiente, você não fez direito, ou você não vai conseguir. Então depende muito de como que a gente tá, como que tá a nossa relação com a gente mesmo. E isso vai ditar o que essa voz vai ficar falando. Agora, o que significa de fato estar pronto? Estar pronto, ou melhor, começar antes de estar pronto, porque estar pronto você não vai estar. Então aqui já cai uma ilusão por terra. O que significa começar antes de estar pronto? Significa enfrentar uma certa medida de desconforto, de incerteza, de não ter controle sobre o que vai acontecer. E normalmente as pessoas não querem se expor a essa realidade. Então, a gente às vezes prefere usar essa frase de eu não tô pronta porque eu posso ficar num lugar mais cômodo, um lugar mais confortável. E eu não preciso me movimentar tanto. Começar antes de estar pronto também significa ter que lidar com o medo. O medo está presente no ser humano, ele é uma sensação que foi criada em nós por algum motivo. Agora, quando a gente vai se expor e vai começar antes de estar pronto, a gente precisa lidar com esse medo. A gente talvez precise conversar com ele, inclusive, saber por que ele está ali, qual é a função dele. Porque normalmente o medo quer nos proteger de alguma coisa. Então, de que coisa é essa? Será que ela é real ou ela é algo da minha imaginação?
Então, o começar antes de estar pronto significa, na verdade, eu suportar muitas coisas. Eu tenho que suportar essas sensações que não são agradáveis. Só que se a gente for pensar na natureza, que vocês sabem que eu gosto muito de fazer exemplos com a natureza. Se a gente for pensar num bebê, por exemplo. Você, quando era bebê, chegou um momento que você já não aguentava mais estar lá dentro da sua mãe, porque estava apertado, estava ruim, não dava para se mexer. E você sentiu que o seu tempo de vida ali dentro estava chegando ao fim. E o que você precisou fazer? Tomar a iniciativa. Ou seja, você já estava formado, mas você não sabia se você estava pronto. Você não sabia o que você ia encontrar lá do outro lado. Você não sabia nem sabia se ia ter que respirar. Não sabia nada do outro lado, você só conhecia aquele mundo ali. Então, a iniciativa ou começar antes de estar pronto, ele tem muito a ver com isso. De a gente começar algo que a gente não sabe o que vai acontecer depois. E normalmente a gente gosta muito de controlar situações. Então, por isso é tão difícil também a gente se colocar nessa situação de começar antes de estar pronto. Mas a questão é que a vida se dá nesse ambiente. Porque a gente nunca está pronto para as coisas. Muitas vezes a gente recebe notícias que a gente não estava pronto para receber também. E a gente vai ter que lidar com elas. Quando o nosso pai e a nossa mãe começaram lá a namorar, foram lá para os finalmente, tudo isso exigiu iniciativa. Ou seja, para gerar vida, exige iniciativa. A questão é que, às vezes, na infância, a gente é muito cheio de iniciativa. Assim, a gente aprende a andar, aprende a falar, a gente cai, a gente levanta. E com o passar do tempo, a gente vai se retraindo. A gente vai deixando de ter essa iniciativa. A gente vai pensando que tudo é muito difícil, tudo é muito trabalhoso, aqui tá bom, eu vou ficar aqui mesmo. Tanto que no resultado da enquete que eu fiz com vocês sobre ir com a cara e a coragem ou não ir, boa parte de vocês respondeu que nem vai, é melhor ficar aqui mesmo. Porque às vezes existe essa sensação de um medo extremo, um medo do desconhecido. Só que, na verdade, a gente desconsidera que a vida muito tem disso, né? De desconhecido. Então, quanto a gente consegue lidar com esse desconhecido? E você? Já se retraiu também? Você percebe que desde a sua infância você se retraiu diante da vida? Comigo aconteceu muitas vezes. Agora eu quero saber se você quer que eu conte alguma das situações que aconteceu comigo, que eu me retraí também diante da vida. Se você não quiser que eu conte, eu sigo a live normal, eu não conto nada. Se você quiser que eu conte, eu conto uma das situações, pelo menos, onde eu percebi que eu estava me retraindo. E o que acontece? Hoje eu percebo que tem vezes que eu me retraio e tem vezes que eu consigo ir em frente. Só que isso já é um avanço do que acontecia antes. Porque eu normalmente me retraía e eu nem percebia que era isso que estava acontecendo. Nem me dava conta de por que eu estava me retraindo. Então eu não me questionava, não questionava nada. Então talvez você esteja nessa situação também. De não se questionar, de não se perguntar, mas por que eu estou me retraindo aqui? Será que é por vergonha? Será que é por medo? E eu não olho para esses sentimentos, para essas sensações que me compõem. Porque às vezes quando eu lido com essas sensações, eu consigo ir um pouco adiante. E algo que é muito importante, inclusive eu mencionei para vocês lá enquanto vocês respondiam os meus stories, é reconhecer o progresso de vocês. Porque muitas vezes a gente fica focado no que falta. Ah, me falta isso, me falta aquilo e eu não consigo seguir. Mas eu não consigo olhar para trás e ver tudo que já foi. Tudo que eu já consegui angariar nessa caminhada, na caminhada da vida. Seja que eu esteja fazendo terapia, seja que eu esteja só acompanhando live, ou que eu não estou fazendo nada, mas que eu aprendi com a vida, que eu adquiri experiência. Então é importante que a gente reconheça também esse momento, essa caminhada, essa jornada que a gente já traçou.
Queria contar para vocês algo sobre iniciativa. O Napoleon Hill, ele falou sobre 4 tipos de pessoas, 4 tipos de maneira de atuar, né, de agir diante da iniciativa. E eu separei essas frases aqui, eu vou ler para vocês. Eu queria que vocês vissem em qual que vocês se encaixam, em qual que vocês se identificam mais. O primeiro tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que age sem que alguém lhes diga para agir e sem especificar que ação tomar. Esse é o primeiro tipo de iniciativa, primeiro tipo de pessoa. O segundo, aquelas que agem quando alguém lhe diz uma única vez para agir, orientando-as sobre o que fazer. O terceiro tipo, aquelas que agem somente quando a necessidade os força a fazê-lo. E o quarto e último tipo, que está na escala inferior, é aquelas pessoas que não agem, nem mesmo quando alguém as estimula e mostra um passo a passo. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esses 4 tipos de pessoas e você já vai vendo aí em qual que você está atualmente. E não tem problema nenhum você estar em qualquer uma delas, tá? A gente não está julgando onde você está, a gente está identificando. Para que, se você quiser, você possa ter a possibilidade de um movimento. Então, a primeira, aquela pessoa que ela sabe, ela descobriu o que tem que fazer e ela vai lá e faz. Não precisa ninguém mandar, não precisa ninguém explicar o que tem que fazer, ela vai lá e faz. Essa é a primeira pessoa. Será que você é essa pessoa? O segundo tipo de pessoa é aquele que alguém diz para ela o que tem que fazer. Explica e ela, com a sua própria força, vai lá e faz. Então, muitos de vocês, talvez nessa caminhada, estejam chegando já perto desse estágio aqui. O terceiro é aqueles que agem somente quando a necessidade força. O que é isso? É aquele que age para poder pagar os boletos. Ele age quando o circo está pegando fogo já. O estar no caos é o que motiva aquela pessoa, que faz ela agir. Então precisa de uma situação muito forte para que ela haja. E aqui eu gostaria de pontuar algo com vocês que muitas vezes esse modo de agir, né, esse modus operandi, digamos assim, ele vem tanto da nossa criação como do momento do nosso nascimento, e muitas vezes nós não temos consciência disso. Muitas vezes o nosso parto também foi trabalhoso, e a gente aprendeu já no início que a vida era aquela reação. Eu preciso reagir quando a coisa tá feia. Então imagina, alguém que nos primeiros segundos de vida já, fora da sua mãe, descobriu que a vida não é fácil, a vida acontece pegando fogo. Ela leva essa maneira de agir para a sua vida, para o dia a dia. No emprego, ela deixa a coisa chegar no auge para então ela tomar uma ação, ou ela deixa tudo no limite, tudo com ela no limite. É quando ela tá realmente ruim a situação, aí ela encontra forças para agir. Então você vê que não é simplesmente, eu sou dessa pessoa aqui porque eu fui criado assim, ou porque eu sou assim mesmo. Não, às vezes tem sim camadas mais profundas que nos fazem estar nessa situação. E o quarto tipo de pessoas é aquela pessoa que não age nem quando o circo tá pegando fogo, nem quando tem boleto para pagar, nem quando a coisa tá bem ruim mesmo. Pode estar todo mundo falando para ela, você tem que fazer isso, porque senão olha só o que vai acontecer. Essa pessoa não consegue se motivar, ela não toma a iniciativa. E aí acontece meio que um ciclo, digamos assim, né? É aquela pessoa que às vezes ouve uma palestra, ouve uma live, ouve uma frase e ela se motiva, ela fica assim emocionada. E diz, não, agora eu vou fazer, agora vai acontecer. Só que aquilo tudo passa alguns minutos, às vezes passa 1, 2 dias, aquilo tudo vai embora. E aí ela volta à rotina. Então é meio que um ciclo, né? Motiva,
desmotiva e volta à rotina. Se a sua rotina é o que você queria para você, se é o que você desejou, é o que você desenhou, ok, não tem problema nenhum. Mas agora, se você se motiva para ir para um lugar diferente, se você não está onde você queria estar e você está nesse ciclo, aí sim nós temos um problema. Deixa eu responder aqui para a Sabrina. O nosso tema hoje, Sabrina, é: você prefere começar ou esperar? É baseada na nossa frase, na frase dos stories, que é: comece antes de estar pronto. Então, vocês percebem que é mais profundo do que a gente vê, do que a camada inicial, do que aquela pessoa, a pessoa não quer fazer as coisas mesmo. Às vezes ela recebe um rótulo, né? O rótulo da preguiça. Mas muitas vezes nós precisamos olhar para essas outras camadas que existem em nós e nos compõem. Quer dizer que se eu sou a pessoa 4, aquela que tá motivada, aí ela senta e espera a vontade passar. E eu vou dizer para vocês, muito sinceramente, eu já fui essa pessoa que sentava e esperava aquela vontade passar. Mas por que a gente faz isso muitas vezes? Porque a gente não conhece o outro lado. Se eu me motivo, eu pego aquela força e eu vou, muitas vezes eu não consigo conhecer o que tem lá me esperando. Então, para o meu cérebro, para o meu interno, é muito mais confortável eu continuar aqui onde eu estou. Porque aqui eu conheço. Aqui eu domino, aqui tá tudo certo. Pode estar ruim, mas eu conheço. É um ruim que eu conheço. Vai que do outro lado tem um ruim que eu não conheço. E aí, como é que fica? Então, conta pra mim aqui se você se identifica com alguma das coisas que eu tô falando, ou se não, é só comigo mesmo que isso acontece. Eu tô sozinha nessa. Ninguém nunca disse pra si mesma: não, eu não tô pronta, eu tenho que esperar mais um pouco. Eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que fazer mais, porque senão não é suficiente. Ou é só eu, ou é só o vizinho que passa por isso. E como eu disse para vocês, se vocês quiserem que eu conte uma situação minha, onde eu me vi assim, é só vocês me contarem aqui se sim ou se não. E aí eu conto para vocês uma situação da minha vida, onde eu deixei a coisa acontecer. E eu não tomei a iniciativa, até um determinado momento, claro. Então, se vocês querem ouvir essa história, ela é bem curtinha. Vocês me digam aqui que sim, quero ouvir a história. Se não, nós seguimos a nossa live. Temos um sim já. Vamos ver. Me digam aí, tem mais gente ao vivo aqui comigo, então se manifestem. Bom, então chegou a hora de você responder para si mesmo em qual lugar, em qual desses 4 lugares eu estou, em termos de iniciativa. Você pode responder aqui no chat ou pode responder para si mesmo, que eu não estou de fiscal aqui, né? Mas seja honesto com a sua resposta. Qual dessas pessoas você é? E esse mesmo autor, o Napoleão Hill, ele diz que a iniciativa ela é uma qualidade extremamente rara. Então você percebe o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver iniciativa ou se eu tiver iniciativa, eu já vou estar muito acima do nível das outras pessoas que não têm. Porque se ela é uma qualidade rara, ela me destaca em relação a outras pessoas, ela me deixa num outro nível, porque a régua está bem aqui embaixo. Então vale a pena a gente começar. Bom, nós temos alguns sims. Eu vou contar uma das histórias, então. Uma das histórias, para quem me acompanha desde o início aqui no Instagram, ou para quem é amigo pessoal meu, vai saber dessa situação que eu levei meses, mas meses, muitos meses, até gravar o meu primeiro vídeo aqui no Instagram. Um vídeo de 1 minuto. Eu ficava, não, mas tem que ser assim. Aí eu escrevia o que eu queria falar. Não, mas isso aqui não tá legal. E era uma informação muito preciosa que para mim, na época, fez muita diferença.
Só que eu ficava assim, não tá bom ainda. Deixa, eu vou assistir mais live, eu vou assistir mais coisa no Instagram. E eu ficava naquela, como que se diz? Numa situação passiva, que é o que normalmente nós nos encontramos. Uma situação muito passiva, eu recebo muita coisa, mas eu não passo adiante. E isso vai estancando a energia dentro de mim. Então era essa a situação. E muitas vezes eu conversava com as minhas amigas, né, sobre isso. Algumas delas estão aqui, inclusive elas sabem que eu tô falando sério, que não foi uma coisa fácil. Talvez para você que tá no Instagram há tempo, é fácil. Ah, é tranquilo. Não, capaz, isso aí nem é difícil. Isso aí nem tem que esperar para estar pronto. Para mim não foi. Para mim era realmente foi um divisor de águas quando finalmente desencantou esse negócio aí. Mas não vou dizer para vocês que para mim é uma coisa fácil. Estar aqui, estar conversando, estar exposta, falando sobre as coisas que eu aprendi nesse caminho. Então, aí que tá, né? A gente fica às vezes. Imagina se eu não tivesse levado todos esses meses, quanto que eu já poderia ter dividido com vocês das coisas que eu aprendi? Então, quanto tempo a gente perde nessa caminhada? É claro que a gente precisa encontrar um ponto onde a gente esteja minimamente confortável com aquilo. Só que isso não significa estar pronto. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Só queria abrir um pouco sobre isso que aconteceu, que foi realmente uma coisa muito desconfortável que eu fiz, mas que gerou um resultado que alcançou pessoas que eu nunca imaginei que iam se abrir para essa questão da terapia, né? Então, pense aí com você quantas coisas você está deixando de dizer ou deixando de fazer que poderia estar fazendo a diferença para a vida de alguém ou para a sua própria vida, certo? Então, o que a gente pode fazer? Vamos lá para os finalmente do fazer. Primeiro, a gente tem que saber que a gente não é porque a gente está ali na pessoa que não faz nada nem quando o circo está pegando fogo, a gente não está fadado ao fracasso. A gente não está condenado a ficar aí nesse lugar. A iniciativa, ela é treinável. Ela pode ser criada. Então, é como se o seu ponto de partida fosse aqui, hoje. A partir de hoje, o que você vai fazer em relação a isso? E nós temos algumas sugestões terapêuticas. Uma delas é reduzir o hábito de procrastinar. Eu não vou usar aqui a palavra excluir, porque sistemicamente eu acho que ela não funciona muito bem. E vocês que também acompanham a linguagem sistêmica sabem que a exclusão ela não funciona muito bem. Normalmente quando a gente quer excluir algo, é o que a gente mais vai fazer, na verdade. Vai continuar procrastinando. Então, se eu quero excluir, não vai dar problema. Só para esclarecer para quem talvez, né, porventura não saiba o que é procrastinar, é deixar para amanhã o que você devia já ter feito ontem, ou anteontem, ou até antes disso. Mas não vamos entrar nesse mérito. É deixar para depois o que você devia estar fazendo agora. Então, uma das coisas é isso, reduzir o hábito de procrastinar. Mas como é que eu vou reduzir? Trocando por outro hábito. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é praticar o ato da iniciativa a todo momento. E o que pode significar isso? Pode ser coisas bem simples. Pode ser uma louça que eu deixo para lavar depois, e que eu podia estar lavando agora. Pode ser... Eu estava, antes de fazer essa live, estava olhando para o meu ventilador. E eu decidi que eu vou limpar ele hoje. Por quê? Porque é uma coisa que eu posso fazer hoje, eu não preciso deixar para amanhã. Eu não preciso deixar ele estar cheio de pó que não sai um pingo de vento dele. E aí, o convite que eu te faço é, olha aí para sua casa. O que está precisando de atenção hoje? Que você não precisa deixar para amanhã. E a iniciativa tem muito disso, de não é que eu tenho que fazer as coisas urgentes, só as coisas urgentes, eu tenho que fazer o que tem que ser feito.
Então a iniciativa tem a ver com isso. Eu começar, desenvolver o hábito da iniciativa. Então, o primeiro e o segundo ponto já foram. Nós vamos para o terceiro ponto, que talvez seja o mais importante aqui, que é estimular outras pessoas a terem iniciativa. E vou dizer para vocês que no início isso não me fez muito significado, né? Não teve muito sentido para mim. Só que, pensa comigo, se você está aprendendo algo novo, digamos que você entrou para uma religião, você está aprendendo as coisas dessa religião, qual é uma das primeiras coisas que você faz? Compartilhar com os outros, não é? Ah, a gente quer falar porque é muito bom, porque eu tô aprendendo isso, olha só que legal, isso me ajudou em tal coisa, eu tô me sentindo muito melhor, vai você também, vem você também, né? Pra fazer isso, não sei o quê. A gente fala das coisas. E quando a gente fala, a gente reforça algo em nós. Então, esse incentivar outros a fazer, a tomar a iniciativa, vai te ajudar também a estar nesse prumo, nesse rumo. Porque eu me sinto mal quando eu digo para outro fazer algo que eu não estou fazendo. Então, ao mesmo tempo que você faz, você também ensina outro. É um incentivo extra, digamos assim. Assim como, por exemplo, eu, que decidi fazer essa live para vocês, porque eu vi que foi um assunto que mexeu muito com vários lugares de vocês, né? E como a frase, né? Comece antes de estar pronto, mexe com vários lugares em mim também. E me faz lembrar de quantas vezes eu me paralisei diante de algo que eu queria fazer e não fiz porque eu achei que eu não estava pronta. Então, pessoal, essas são as 3 sugestões. Vocês viram que não é simples assim. Não é algo raso. Essas são 3 sugestões terapêuticas que eu posso fazer a partir de agora, já quando eu desligar essa live, você já pode fazer essas 3 sugestões. Mas você muitas vezes vai perceber que tem algo que te segura. Você tenta ir e algo não deixa. E aí são essas camadas mais profundas da gente, que normalmente dentro de um atendimento de terapia é que vai ser possível olhar para isso, né? Dentro de uma live a gente não consegue dar orientações específicas quanto a isso. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder. A pessoa me fez lá na caixinha, mas eu resolvi trazer exatamente como ela escreveu para responder aqui. E você pode me contar se você também se pergunta isso. A pergunta é assim, ó, como saber se estou procrastinando ou realmente não estou pronto? E aí? Como que a gente vai saber? Como que vocês acham que a gente vai saber? Eu tô procrastinando ou eu realmente não tô pronta para começar alguma coisa? Bom, a resposta que a gente tem para isso é: você nunca vai estar pronto. Essa é a resposta mais simples que eu consegui para trazer aqui para a live. Ah, mas isso é desesperador, então. Não, não é. Você só não vai estar pronto. Isso não significa que você não pode começar. Essa é a questão. Então, o procrastinar é uma coisa. O estar pronto é outra. Eu posso estar procrastinando por diversas maneiras. Por diversos motivos, melhor dito. Porque o que acontece? Por que eu disse, você não vai estar pronto? Porque mesmo que você ache que tô pronto, eu vou começar então. Aí acontece um BO lá e você cai do cavalo. E aí, você vai desistir por causa disso? Estar pronto, pessoal, é uma ilusão. Estar pronto é uma ilusão. E eu não estou aqui para iludir ninguém. Vocês acham que eu estava pronta para fazer essa live? Eu não estava. Mas eu assumi um compromisso com você. Eu dei o play e daqui a pouco tinha 10 pessoas me assistindo. E essas 10 pessoas, eu vou ter que dar conta de falar com essas 10 pessoas agora. Eu vou ter que me virar nos 30.
Então, imagina se eu pensasse assim, não, mas eu não tô pronta, eu vou cancelar e ninguém vai ter acesso a essa informação aqui. Quantas pessoas vocês acham que vão se beneficiar com essa informação? Em saber que elas não vivem num mundo paralelo, no mundo da lua, onde só elas têm essa sensação. Não, que todos nós, em algum cantinho de nós existe essa sensação de eu não estou pronta, que precisa ser visitada, precisa ser acolhida. E o que você vai fazer então? Você vai se preparar e vai entrar em ação. Você vai fazer o que está ao seu alcance e você vai entrar em ação. É nada além disso. Não é coisa de outro mundo, não tem que fazer grandes coisas mirabolantes. Não. Então, muitas vezes a gente não está pronto. Só que a gente precisa começar. E a gente... A Sandra colocou, tá se virando muito bem. Obrigada, Sandra. Que bom, que bom. Essa é a ideia. A gente pode ser muito útil para alguém. Pode ser que uma pessoa dessas 10 pegue uma frase aqui, nem é a live toda, nem tem essa pretensão, mas pegue uma frase daqui e decida começar alguma coisa hoje. Algo bom, sabe? Já vai ter valido a pena. E de repente nem são as pessoas que estão aqui ao vivo, são alguém que vai assistir gravado, ou alguém que vai receber essa live, porque talvez faça tanto sentido para você que você envie essa live para alguém. Então, na verdade, o meu alcance não está só aqui. Não está só com as pessoas que estão aqui comigo ao vivo. Mas eu precisei de iniciativa. Eu precisei apertar um botãozinho ali, colocar a minha carinha aqui e dizer para vocês, ó, eu estou aqui, mesmo no meu desconforto, mesmo nas minhas limitações, eu estou aqui, eu preparei algo de valor para vocês. Vocês percebem o valor disso? Vocês conseguem ter ideia disso? Então, pense aí na pequena coisa, na menor que você conseguir pensar que você não está fazendo porque acha que não está pronto ou que não está pronta. E veja se não dá para começar já. Porque você não vai atingir esse estar pronto que você deseja. Porque o estar pronto ele tem muito a ver com perfeição também, né? E essa perfeição não vai existir. Tanto que teve uma pessoa, num dos comentários, né, disse, se eu não começo se eu acho que não vai estar perfeito. Nem começo, eu nem saio do lugar. Então, talvez você esteja também nessa situação. Só que não vai estar perfeito, gente. Essa é a questão que a gente não aceita, a gente briga. A Sandra falou aqui também, se expor nunca é fácil, Sandra. E para alguns vai ser mais difícil do que para outros. E é a vida. Ó, tem gente com o ventilador que tá podrinho, ó, já se animou. Sei, Elis, bora pegar esse ventilador aí e deixar brilhando, deixar um brinco. E a Sandra disse aqui também, mas não se expor não chega a lugar nenhum. Exatamente. A gente não chega a lugar nenhum, a gente não sai do lugar, né? Justamente por esse medo do desconhecido que o Dani falou aqui. Temos medo do desconhecido. Mas a questão é que mesmo com esse medo, a gente precisa dar algum passo. Porque para viver a gente precisa estar em movimento. E agora com o que o Dani falou e com o que a Sandra falou também, eu me lembrei das duas coragens que a gente precisa nessa vida. Que é primeiro, é aquela coragem física. Sabe, tem uma coisa, tá me travando, eu faço de qualquer jeito, eu meto a cara. Essa coragem a gente precisa, mas a gente tem que ter cuidado com ela. Porque ela pode fazer a gente se dar muito mal. Ela pode fazer a gente se meter em cada buraco aí que a gente não consegue sair depois. É a mesma coragem que os animais têm, e às vezes eles se expõem em situações que não são boas para eles. Como, por exemplo, se expõe inclusive a perigos de vida. A gente precisa dessa coragem, mas a gente tem que ter equilíbrio. E aí a ela se junta a coragem moral, que é uma força de espírito, uma força moral mesmo. É aquela força que faz a gente analisar os riscos que a gente tem.
É como, por exemplo, aquela pessoa que está no emprego, ela não simplesmente larga o emprego e vai viver uma nova profissão sem analisar os riscos, sem avaliar as coisas, talvez sem pensar na família dela, que depende, até certo ponto, daquele emprego também. Essa aí é a coragem física pura, é aquela que não avalia nada, aquela que só vai e depois a gente vê o que acontece. Mas não, a gente precisa ter a coragem física e a coragem moral andando juntas. E a coragem moral, ao mesmo tempo que a gente avalia os riscos, a gente encontra também uma maneira de encarar esses riscos. Essa é a questão, essa é a diferença em tudo isso. Então, pessoal, chegando nesse ponto da live, eu vou me expor mais um pouco aqui. Era algo que eu ia divulgar só nos stories, mas eu tô tão à vontade aqui com vocês e saber que a gente tá num ambiente seguro, né? É tão gostoso. E quem sabe faz ao vivo e eu tô precisando me expor, tendo como base essa frase que norteou, né, que permeou toda essa live. Comece antes de estar pronto. Eu estou... um dos desafios que eu me propus, né? É esse. Então eu estou oficialmente anunciando que eu vou fazer um workshop Amor em Ordem. E para não deixar para depois, o workshop vai acontecer dentro de uma semana. Vai ser no dia 27/10, às 19 horas. Vocês vão ter mais informações sobre isso nos stories, mas eu já assumo esse compromisso com vocês. E eu vou dizer o que para vocês em relação a isso? Ah, será que eu tô pronta? Não, eu não tô pronta. Seria uma hipocrisia eu dizer que eu estou pronta para esse workshop. Ah, vai ser perfeito então, Grazi, vai ser perfeito esse workshop. Não vai ser perfeito. Se você quer um workshop perfeito, você já não vem. Você já nem compra, porque já nem vem, porque não vai ser perfeito. Ah, então vai ter erro? Vai ter erro no workshop. É isso, gente, é a vida. O que eu posso dizer para vocês que vai ter? Vai ter o melhor de mim. É isso que eu posso garantir. Agora eu lembrei daquele, eu nem sei se era um meme ou que a pessoa dizia, la garantia soy yo. Não sei se vocês vão lembrar, mas também já tô entregando a idade aqui. O que eu sei, pessoal? Para eu ter assumido esse compromisso de entregar esse workshop, mesmo não estando pronta. O que eu sei sobre mim? Eu sei sobre mim que eu estou há anos estudando terapia. Eu estou há anos atendendo pessoas e conduzindo essas pessoas para terem famílias mais fortalecidas, uma vida que é mais leve. Eu estou há anos trilhando um caminho que eu apliquei em mim mesma e que funcionou e muito bem. Eu sei de mim que a cada dia que passa, eu consigo ser um pouco melhor do que eu estava sendo no dia anterior. É isso que eu sei de mim. Eu sei de mim que eu tenho conhecimento, eu sei de mim que eu tenho capacidade. Tudo isso eu sei que eu tenho em mim. E vocês que estão aqui, que me conhecem, talvez concordem. A Sandra disse, o melhor de você já é um enorme estímulo. Que bom. Obrigada também, Elis, pelas tuas palavras. É isso, gente. É sobre fazer acontecer. E eu sei também que em mim existe algo único, que eu ainda estou descobrindo exatamente o que é. Eu não tenho bem certeza do que é, mas existe. Assim como existe em você também. Então não deixe que esse único, ninguém vai poder fazer o seu papel no mundo. Então não deixe que esse algo único se perca de você. Não se deixe perder. E não perca tempo. Então está oficialmente lançado o workshop
Amor em Ordem. Logo vocês terão mais informações. E usem esse estímulo, usem essa live, tudo que a gente falou aqui, para colocar as suas coisas, os seus planos em andamento também. A sua vida em marcha. Certo, pessoal? Foi ótimo conversar com vocês, poder compartilhar essa alegria que está dentro de mim com esse workshop, que é uma pequena criação, mas que eu sei que pode ser muito significativo para a vida de todos vocês, porque foi muito significativo para a minha vida, tudo que eu preparei para vocês dentro desse momento. Esse workshop vai ser pelo Zoom, vai ter mais informações nos stories, mas vai ser, eu já vou antecipar para vocês que vai ser um ambiente bem familiar, um ambiente com... A minha intenção não é uma sala cheia de gente, a intenção é que eu possa dar atenção personalizada para vocês. Então vai ser um ambiente muito seguro, todas as condições serão criadas para isso. Além da informação em si, vocês terão um momento também para trazer as suas questões, então tem que ser um ambiente seguro, terapêutico, criado exatamente para isso. Muito obrigada pelo incentivo de vocês, mas que esse incentivo sirva para mim e para vocês. Essa é a minha ideia aqui, estimular vocês a tomarem a iniciativa que está faltando aí também. Tá bom, gente? Obrigada pela companhia. Um beijo e deixem comentários lá na live gravada também, para que a gente possa continuar essa troca também e manter o equilíbrio na nossa relação, tá bom? Um beijo, ótima tarde para vocês todos.